Shalom, meus queridos, boa noite aos nossos queridos alunos do curso Médio em Teologia, modalidade EAD, modalidade à distância. Sejam todos muito bem-vindos à nossa plataforma virtual e espero que o curso proporcione conhecimento, aprendizagem, maturidade e contribua também com o trabalho que você desenvolve, quer seja na área ministerial, eclesiástica, docente. Importante ressaltar que o nível médio ele já tem disciplinas que no básico não tem, inclusive a disciplina de introdução ao grego, introdução ao hebraico, faz parte da grade curricular do curso médio em teologia. Então, sejam todos muito bem-vindos. A nossa disciplina é Teologia dos Reformadores. Teologia dos Reformadores. E como primeira aula, antes de adentrarmos no cenário reformado, propriamente os reformadores, nessa primeira aula nós vamos fazer um panorama na história do cristianismo, ressaltando e destacando alguns tópicos, os quais contribuirão para que possamos aprofundar a questão relacionada à teologia dos reformadores. Então acho que vale a pena você pegar o seu caderno, a sua caneta, para fazer anotações a respeito do conteúdo que será ministrado. Quando falamos de cristianismo, é importante dividirmos em períodos. Então, o primeiro período do cristianismo é conhecido como cristianismo primitivo, do século I ao século IV. Esse período ressalta a literatura de Atos, as viagens paulinas, o trabalho também e a influência cristã por trás da figura petrina, paulina, joanina e etc. Existe um cenário muito grande nesse período, também a partir do século II e do século III depois de Cristo, com a chamada teologia patrística. Quando eu me refiro ao nome patrística, eu estou me referindo aos discípulos dos apóstolos, os quais pegaram alguns dos ensinamentos dos apóstolos e repassaram para suas respectivas comunidades de fé, tais como Policarpo, que foi discípulo de João, e tantos outros. Então existe um cenário teológico, principalmente cristológico, muito vasto no chamado cristianismo primitivo, também a produção literária patrística. Existem muitas cartas que foram produzidas pelos pais da igreja, direcionadas a comunidades cristãs. Algumas se perderam, outras se encontraram, outras são discutidas até hoje. Também há um vasto conteúdo literário das chamadas produções gnósticas, que também foram produzidas nesse período do século II ao século III depois de Cristo, envolvendo, portanto, o cristianismo primitivo. Nessa época, o cristianismo ele não estava institucionalizado, nós não tínhamos propriamente uma igreja predial vinculada ao Estado. Tudo isso passa a ter uma abrangência muito maior entre o ano 325 depois de Cristo, e essa data vale a pena você anotar. Ano 325 depois de Cristo, o chamado Concílio Niceno-Constantipoloniano ou Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia é muito importante porque o cristianismo ele estava muito pluralizado tanto em grupos como em pensamentos. E o Concílio de Nicéia foi uma jogada política do imperador da época, o chamado imperador Constantino, na tentativa de unificar o pensamento da cristandade, principalmente a respeito de suas controvérsias cristológicas. Constantino preside este concílio, composto de 318 conciliares, e ouviu duas linhas interpretativas cristológicas de maior abrangência,
que estavam vinculadas ao pensamento diário, o qual negava a divindade de Jesus, e o pensamento de Atanásio, o qual defendia a divindade de Jesus. Entre debates e embates, em meio a muitas discussões e polêmicas, Constantino, também percebendo que aqueles que defendiam o pensamento de Atanásio era maior do que os que defendiam o posicionamento diário, ele resolve inclinar-se ao posicionamento de Atanásio, e o concílio fica fechado com as teorias de Atanásio a respeito da divindade de Jesus. O conceito divino dentro do cristianismo estaria agora passando por mudanças. Propriamente, esse conceito não nasce no Concílio de Nicéia. Eles levaram essa discussão porque já vinha desde o século II. Mas com o Concílio de Nicéia, a concepção cristológica de Jesus divino seria aceita e difundida. E todos aqueles que negassem esse posicionamento seriam simplesmente considerados de hereges. É importante ressaltar que Ário, ele não foi simplesmente banido, ele foi proibido de ensinar, os seus livros foram considerados heresias, mas isso não quer dizer que ele parou de ensinar e a sua literatura continuou percorrendo e o pensamento ariano continuou trilhando o seu caminho. Sendo que até hoje, depois de tantos anos, nós temos grande parte da cristandade que tem um pensamento vinculado a Deus na figura trina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daqui a pouquinho nós vamos falar do terceiro, que é o Espírito Santo, também estabelecido em um dos concílios. E algumas igrejas têm uma característica ariana, que talvez defenda a ideia só de Jeová como Deus e nega a divindade de Jesus e nega a divindade do Espírito Santo. Então nós temos grupos na nossa contemporaneidade que ainda inclinam-se ao pensamento ariano. Em 325 depois de Cristo estabeleceu-se Jesus como Deus, fixou-se também o credo apostólico, destacando propriamente a divindade de Jesus na tentativa de dizer que o mesmo era consubstancial com o Pai, da mesma essência divina que o Pai. Ele foi gerado, não criado. Tudo isso vocês podem aprofundar buscando livros que possam trazer um pouco deste conteúdo. Ok? São os documentos das igrejas cristãs, inclusive existe uma obra com este título, Documentos das Igrejas Cristãs, que vai trazer um pouco mais sobre os concílios e outras boas obras relacionadas à história do cristianismo. Então, continuando, nós temos o Concílio de Nicéia, a grande importância do mesmo para a temática cristológica. Tudo isso ainda é cristianismo primitivo, porque estamos falando aí do quarto século, e no final do quarto século vem o segundo concílio ecumênico, um concílio manifesto na cidade de Constantinopla. Foi no ano 381 depois de Cristo que esse concílio foi criado, e esse concílio também foi muito importante, porque além de enfatizar os pensamentos atanasianos, refutando então os pensamentos arianos, eles estabelecem uma outra visão, agora uma visão pneumatológica. Colocam o Espírito Santo na temática e destacam que o Espírito Santo também é Deus. Então, o conceito de Deus, a partir deste concílio, o primeiro concílio de Constantinopla, fica totalmente trino, onde Deus é visto pela pessoa do Pai, pela pessoa do Filho e pela pessoa do Espírito Santo. Este é o posicionamento também que o cristianismo católico adotará e irá difundir, né? Difundirá este pensamento. Então, quando chega o cristianismo medieval, do século V ao século XV, nós vamos ter uma dominação cristã totalmente vinculada ao império. Nós vamos ter igrejas também nas localidades gregas,
Só que a grande massa do poder está sobre o poder romano. O grande Império Romano, ele agora vai expandir o cristianismo para a Europa, conquistando localidades nórdicas e fazendo com que os povos conquistados eles venham ser catequizados à força, deixando as suas religiões antigas e adotando o cristianismo por livre e espontânea pressão. Podemos assim dizer, principalmente os nórdicos, que vinham com todas aquelas questões míticas dos deuses Thor, Odin, Freia e etc. Eles tiveram que abandonar essas velhas práticas, eles tiveram que abandonar esta religião e adotar o cristianismo como religião central, porque o cristianismo também dominou as suas terras. E a história nos mostra que grande parte das situações, quando nós temos uma terra dominada, esses dominados eles acabam cedendo também à religião dos dominadores. Então isso é bem característico do cristianismo. Conforme o cristianismo ele vai expandir o seu território de localidades e implantando o cristianismo, eles também vão precisar investir em teologia, né? Então nós vamos ter teólogos como Agostinho, o qual tem uma teoria muito importante a respeito do pecado original, fazendo uma leitura literal do Gênesis, partindo do pressuposto que Adão e Eva foram personagens reais e que o pecado ocorrera devido à desobediência de Eva que levou o Adão a desobedecer. Então ali nós temos o pecado original que vai sendo trabalhado na concepção de Agostinho, o seu conceito ramartiológico, a ramartiologia agostiniana. E isso é muito interessante, porque entre o período intertestamentário existia outras concepções de mal que desvinculavam a culpa do homem ou da mulher e inseriam a culpa nos anjos. Tá? Nós vamos ter o apócrifo de Enoque e outras literaturas dessa mesma linha que apontam a origem do mal como o mau uso do livre-arbítrio dos anjos que resolveram deixar a sua habitação para se envolver com as mulheres. Então, a partir dessa questão, é importante dizer que o cristianismo católico ele também vai trabalhar para a chamada canonização do Novo Testamento, porque existia muitos textos, existia muitos textos de viés apocalíptico judaico, que tinha toda essa questão dos anjos e das influências demonológicas. Existia muita literatura gnósticas que valorizavam, por exemplo, mulheres como Maria Madalena, muitos evangelhos ditos, e com a expansão do cristianismo e a tentativa de afunilar uma interpretação cristológica e trinitariana, eles precisaram selecionar entre muitos e muitos livros, cartas e textos 27 que pudessem estar mais próximos da sua concepção. E assim eles selecionaram. Nós vamos ter os evangelhos sinóticos, o evangelho joanino, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, petrinas, joaninas, epístolas gerais e a literatura apocalíptica. Ou seja, em meio a muitos e muitos textos, são selecionados alguns que pudessem contribuir na construção teológica do cristianismo católico. Tudo isso é muito interessante, visto que é nesse período medieval que nós temos uma dominação cristã católica e não existe igreja reformada. Não existe igrejas metodistas, luteranas, presbiterianas, batistas. O cristianismo católico ele expande de forma muito soberana e não única, mas é o que tinha a maior força e a maior abrangência.
Isso vai mudar um pouco no ano de 1517, também com a figura de um homem chamado Martinho Lutero. E aqui nós finalizamos esta primeira aula. Espero que vocês tenham gostado e atentem para a tarefa aqui na sala virtual e até a próxima aula desta disciplina. Shalom e que o Eterno abençoe a todos vocês.